duas coisas importantes. Primeiro, o que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa, que muitas vezes, para aqueles que a conhecem, não tem valor algum. E por que Deus fez, e por que a história de Raabe mudou? Você vai entender que Raabe teve uma mudança de história extraordinária. E nós vamos perceber tudo isso, compreendendo um pouco a história de Raabe e pontuando algumas questões importantes. E aí eu quero que você preste muita atenção. Eu quero falar sobre Raabe porque ela teve uma chance para mudar de vida. Ela teve a chance para viver uma nova história. E ela aproveitou essa oportunidade e a história dela mudou. Nós começamos lendo que ela era uma prostituta que morava em Jericó, cidade inimiga do povo de Deus, que seria destruída. E assim foi, toda a cidade destruída. Aí nós vamos ver no final o que levou essa mulher e o que Deus pode fazer. Assim também nós vamos usando de forma análoga para a nossa vida. Apenas para a gente entender, essa parte que nós já lemos conta que Deus havia dado uma promessa para o povo de uma cidade que manava leite e mel, uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, uma terra próspera. Deus deu promessa para o povo, e Deus então tirou o povo dele, os hebreus, lá da escravidão do Egito, através do mover do Senhor na vida de Moisés, Arão, e o povo saiu de uma escravidão de séculos, e eles partem em direção à bênção que Deus havia prometido, a terra que Deus havia prometido. Deus prometeu. Nós sabemos, nós lemos, nós cantamos, mas nós precisamos viver. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não basta ler, não basta saber e não basta cantar, tem que viver. A sua vida você precisa viver. Se a promessa de Deus, creia. O maior prazer de Deus é que você creia nele. E se eu posso dizer assim, a maior tristeza de Deus é quando nós duvidamos dele, porque ele expõe na sua palavra tudo que nós precisamos para crer, para ter uma vida de vitória. Porém nós conhecemos a jornada do povo. Eles tinham que atravessar o deserto, e no começo já da história, o povo começa a reclamar, já tem um mar vermelho, acharam que ia morrer. Deus manifesta o teu poder, abre o mar vermelho, o povo passa na terra seca em meio ao mar. Que coisa fantástica, extraordinária. Do outro lado o povo Miriam pegou um tamborim, começou a tocar, o povo começou a cantar, a celebrar que Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus dos exércitos. Mas acabou a festa, logo vem a reclamação. Lá no Egito de vez em quando a gente tinha pão, aqui no deserto não tem, vamos morrer de fome. Aí Deus envia o maná, aí o povo fica alegre, feliz, e pega aquilo, faz o pão, eles comem. No lugar do pão o maná serve como pão, eles saciam a sua fome. E de repente alguém começa a falar: mas lá no Egito, sempre olhando para trás, de vez em quando tinha carne, nós vamos morrer comendo só pão no deserto. Deus enviou carne, lembra? As aves caíam no arraial e o povo tinha carne. Ou seja, tudo que o povo reclamava, Deus dava, e toda vez que Deus dava, o povo festejava e glorificava. Foi assim quando faltou água e Deus fez sair água da rocha em pleno deserto. Foi assim quando o povo chegou afoito para tomar de uma água, as águas de Mara era amargosa, e Deus tornou a água bebível, potável. Então sempre que Deus dava uma vitória, o povo dizia: oh glória. Mas quando vinha a luta, o povo dizia: e agora? Começava a reclamar. É interessante, nós estamos falando de milhares e milhares de anos atrás, um tempo muito distante. Mas nos dias de hoje eu não consigo ver muita diferença, porque há muito tempo eu acompanho as pessoas na igreja, e é muito comum na hora do abençoe, oh glória, vem um problema, e agora?
as pessoas só se alegram na vitória e têm dificuldade de passar pela luta. Eles cantam, vou passando pela prova, dando glória a Deus, mas isso é só canção, porque a maioria das pessoas só dão glória quando recebe a vitória. Mas quem não canta durante a travessia, quem não louva na prova, dificilmente vai cantar o hino de uma verdadeira vitória do outro lado. Pode até ter vitória, mas vai ser vitória oca, como teve o povo de Israel, por isso não herdaram a terra. Chegando perto da terra, momento da promessa, Josué então agora sucede Moisés, e eles têm que espiar, foram 12 espias a espiar a terra. Nós vemos logo que dos 12, 2 trouxeram, Josué e Caleb trouxeram relatório positivo, e 10 vieram assustando o povo: nós vamos morrer, hein? Deus nos deu uma terra, mas já tem dono. Irmãos, o que Deus te prometeu é teu. O que é teu não tem dono, porque o dono é você. Se Deus te deu, toma posse. Não queira aquilo que Deus não te deu, mas se é promessa de Deus, toma posse. E o povo: Deus deu uma terra que tem dono, lá tem gigantes, os filhos de Anaquim, lá tem umas cidades fortificadas, e a primeira cidade chama Jericó. As muralhas são intransponíveis, ninguém nunca conseguiu êxito contra esta cidade, é uma cidade muito forte. Por que será que nós agora vamos conseguir êxito? O povo começou a reclamar. Chegamos na nossa história em que Josué manda 2 homens, 2 espiões, para olhar a cidade de Jericó, e eles iriam tomar Jericó. Não sabiam como, mas eles iriam. E esses 2 homens foram para Jericó, conseguiram entrar na cidade, e nessa cidade eles chegaram durante o dia, portões abertos, entraram, e eles foram para a casa de uma mulher. Essa mulher se chama Raabe, a personagem da nossa história, o cenário da nossa história, a cidade de Jericó. Onde morava Raabe? Em um determinado lugar, no alto do muro, no alto da muralha. Raabe morava em um lugar interessante, um ponto estratégico. Ela morava na muralha, a casa dela era na muralha, ou seja, Raabe vivia em cima do muro. E estes 2 homens passaram a noite lá, mas logo que ficaram, um contou para o outro contou para um, a notícia chegou ao rei de Jericó que haviam 2 espiões de Israel lá na cidade, e que estava na casa de Raabe. O rei logo manda os seus soldados para prender esses homens. Manda que Raabe ponha para fora estes homens. Mas quando chegam lá, Raabe disse: é verdade, esses homens estiveram aqui, mas eu não sei quem são, eu não sei de onde vieram. E tem mais: antes que escurecesse, antes que fechasse o portão, eles foram embora, eles fugiram. E ela dá a dica ainda: corra, eles foram para lá, quem sabe vocês alcançam eles. E foram atrás dele, dos espiões. Só que Raabe havia escondido os 2 homens no terraço, no telhado da casa dela, no terraço da casa dela. Eles ficaram escondidos lá. Os 2 homens do povo de Deus em uma terra inimiga, agora escondido e protegido por uma mulher do povo inimigo, uma prostituta do povo de Jericó, do povo inimigo, da qual eles deveriam derrotar. Saíram em perseguição, mas não alcançaram, não conseguiram pegar, porque os homens não haviam fugido, eles ainda estavam lá. Agora, essa é a história, nós chegamos até aqui, mas o que nos faz, o que eu quero que você medite hoje, agora, é no porquê. Por que aquela mulher escondeu os 2 espiões que vieram para ver os pontos fracos, para espiar a cidade, para preparar o seu exército para destruir a cidade toda? Por que aquela mulher não entregou os homens? Por que aquela mulher escondeu aqueles homens?
O que passou pela cabeça de Raabe para esconder os 2 homens que vieram para destruir a sua cidade? Eu quero pontuar 3 coisas do porquê Raabe escondeu aqueles homens. Primeiro, a história de Raabe é uma história extraordinária, de uma mulher extraordinária, de uma grande mudança. A primeira coisa que Raabe fez foi tomar posição. Ela vislumbrou uma oportunidade, ela vislumbrou uma chance, e ela resolveu tomar posse daquilo que havia sido colocado diante dela por algumas razões. Então ela se posicionou. Aí eu posso fazer esse trocadilho. Raabe morava em cima do muro, Raabe vivia em cima do muro, mas Raabe decidiu não ficar em cima do muro. Algumas pessoas passam pelas dificuldades da vida, entra ano e sai ano, e não consegue ter vitória, não consegue avançar, não consegue se firmar com Deus, não consegue fazer nada em passos em direção às coisas de Deus, porque são pessoas que ficam em cima do muro. Ela não sabe se decide realmente se entregar, servir a Deus, viver o Evangelho, ou ela prefere aproveitar ainda uns pepinos, uns melões lá do Egito, ou se ela prefere ali a carne, a comida, a bebida do Egito. Ela fica com medo de vir para a igreja, de assumir compromisso com Deus. Então é aquela pessoa que às vezes até vem na igreja, mas não tem vitória, porque é aquilo que nós falamos, é aquele crente que tem um pé na igreja e outro pé no mundo. Alguém pode viver assim, com um pé na igreja, um pé no mundo? E o diabo, astuto como é, hoje tem trabalhado de uma tal forma que muitos crentes estão com um pé na igreja, um pé no mundo, ou seja, estão em cima do muro, não tomam partido, não tomam posição, não se posicionam e ainda acham que é tudo normal. As coisas erradas, o pecado na vida dos cristãos hoje é algo tão normal que as pessoas nem recheio mais têm de expor nas suas redes sociais. Antigamente a pessoa tinha medo, o pastor vai saber, hein? Hoje nem isso, nem temor do pastor, da igreja, dos irmãos. Pessoas vivem de qualquer jeito, tá tudo legal, tudo bem, vive em cima do muro, entra ano e sai ano, esse ano vai ser vitória, esse ano vai ser bênção. O ano vem, a luta vem, a dificuldade vem, e não há mudança nenhuma, porque estão em cima do muro. É preciso tomar partido, decisão, é preciso fazer escolha, é preciso descer do muro. Ano de 2022 é o ano de uma nova história. Se você tomar decisão, se você descer do muro, se você fizer escolhas acertadas, então se posicione para servir a Deus. Quantas bênçãos você deixou de viver porque você não tem se posicionado, ou está protelando, adiando a decisão de servir a Deus, de se entregar totalmente a Ele? Então não tem como viver uma nova história. Raabe, ela percebeu e a oportunidade, então ela preferiu apoiar o povo de Deus, ao invés de denunciar os espias de Josué. Mas aí quais foram os motivos? Eu vou pontuar 3. Primeiro motivo: Raabe conhecia muito bem a decadência do seu povo. Ela conhecia muito bem o pecado do seu povo. Raabe era uma prostituta, e talvez uma prostituta como naquele tempo, que tinha a casa, o lugar, como até hoje tem em algumas cidades, principalmente cidades pequenas. Eu vim de Pereira Barreto, hoje não tem mais, mas lá tinha um local separado, um bairro que ficava lá perto do Rio Tietê, agora do lado da praia onde está lá hoje. Lá tinha umas 20, 30 casas, e todo mundo sabia que ali era um prostíbulo, era chamado de zona ZBM, Zona Baixo Meretrício. Então todo mundo sabia que ali era aquele local, e geralmente,
Imagina naquele tempo, na época de Raabe. E é interessante porque Raabe era uma prostituta que estava naquele prostíbulo, naquele lugar. Embora alguns estudiosos da Bíblia dizem que a questão de Raabe ser prostituta talvez daria, na verdade, a menção de que seria uma hospedaria. Mas quando a gente vê lá no Novo Testamento as menções a ela, nós então percebemos que realmente esse seria o trabalho daquela mulher. E lá no prostíbulo é o lugar onde as pessoas mais conhecem e sabem da sujeira do povo daquela cidade. As mulheres que lá estão naquele prostíbulo, Raabe certamente com outras mulheres que lá estavam, certamente conhecia os podres dos homens de respeito de Jericó. Talvez os homens de autoridade de Jericó, talvez os homens que eram exemplos para a sociedade, mas mostravam a sua verdadeira face, o seu verdadeiro caráter naquele lugar. Então Raabe sabia o quanto o povo de Jericó estava corrompido. Ela sabia o quanto o pecado havia se alastrado no meio do povo. Ela sabia que Jericó já estava no maligno. Ela sabia que não havia mais futuro e nem esperança para uma sociedade decaída. Ela percebeu que a situação era complicada e de repente surgem dois homens do povo hebreu que ela conhecia de ouvir falar, que ela sabia quem era, e ela pensou: puxa, essa sociedade está corrompida, está se apresentando a mim uma oportunidade de mudar de vida, então eu vou me agarrar com unhas e dentes. Eu tenho que decidir agora continuar nessa vida ou ter uma mudança, continuar neste mundo à beira da destruição ou ter uma mudança de vida, ter uma nova história. Eu preciso decidir. Deus apresenta para Raabe a oportunidade de uma nova história. E Deus apresenta a você a oportunidade também de viver uma nova história. Você que já serve a Deus, de viver além daquilo que você tem pedido ou imaginado, porque o teu Deus pode fazer. Você que ainda não tomou decisão, começar a decidir: eu vou me batizar, eu quero pegar firme na igreja. Conversa com o teu líder de célula, porque começa por aqui, servir a Deus. Ah, pastor, mas como assim? Começa pela igreja? Sim, porque quem decide servir a Deus está na igreja. Ah, eu sirvo a Deus, mas eu não preciso de igreja, blá, 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 blá. Essa conversa aí é para boi dormir, e eu sempre falo: boi não dorme. Na verdade eu não sei, deve dormir, mas não serve para nada. Se a pessoa quer servir a Deus, a primeira coisa que ela tem é que fazer parte da igreja e ser igreja na igreja. Ela é igreja na igreja porque ela está em comunhão com os irmãos. É nessa comunhão toda que nós somos um só corpo e Jesus é o cabeça. Então ela viu a oportunidade, ela viu que o pecado havia se alastrado no mundo. Agora eu te pergunto, e hoje, como é que está o mundo? Estão tentando engolir a igreja. E muitos crentes, ninguém sabe se faz parte da igreja ou se faz parte do mundo. Está muito parecido com o mundo. Ninguém sabe se é um trigo ou se é um joio. Antes que você diga: pastor, vamos cuidar disso daí, pega o joio e tira. Fizeram a mesma coisa com Jesus: Senhor, tem o joio e o trigo, o Senhor quer que a gente tire o joio? Jesus falou: não, é muito parecido, deixa crescer junto. Porque vai chegar o dia da colheita, o dia da ceifa, ou seja, vai chegar o dia do juízo. E aí os anjos do Senhor virão e farão a separação entre o joio e o trigo. Por enquanto deixa crescer, porque tem muito trigo aí que pode se tornar joio, tem muito joio que pode se tornar trigo, são muito parecidos. Então deixa crescer junto. O segundo motivo que fez Raabe se posicionar, eu não sei quais são os seus motivos, mas o segundo motivo que fez Raabe se posicionar, porque ela sabia
que o povo era pecador, uma geração decaída, uma cidade destruída, e ela sabia que no meio do seu povo jamais ela seria tratada com dignidade. Não importa o que Raabe fizesse no meio do seu povo, ninguém a trataria com dignidade. Mesmo que Raabe conseguisse deixar a vida que ela levava de prostituição, o seu povo jamais a trataria com dignidade, porque assim como hoje ela participava de uma sociedade hipócrita, que usava o serviço das prostitutas, mas a tratavam como lixo, e uma vez prostituta, sempre prostituta. Mesmo usando os serviços, a tratando como lixo, como a escória da humanidade, e assim eles continuariam tratando Raabe. E ela percebeu que entre o povo de Deus, ela não seria mais uma prostituta, ela poderia ser, e ela foi, uma heroína que entregou a cidade, e juntamente com todo o povo, e ela foi uma pessoa responsável pela vitória do povo de Deus na cidade de Jericó. Deus tinha os seus planos, Deus tinha os seus métodos, Deus tinha os seus projetos, e alguém seria uma peça importante nessa atuação de Deus. E Raabe foi chamada e se posicionou e disse: eis-me aqui. Deus queria abençoar o povo hebreu e colocou alguém do inimigo no meio do povo para servir de bênção. Quando Deus quer abençoar você, Ele coloca alguém na sua vida. Você precisa estar atento para ver se essa pessoa é realmente Deus, porque o diabo também trabalha da mesma forma. Quando ele quer destruir você, ele coloca alguém na sua vida. Por isso é importante buscar em Deus sabedoria. Ela sabia que ela não teria essa chance, e ela viu naqueles dois homens a chance de um novo recomeço, e de fato foi isso que aconteceu. Raabe mudou a sua história, teve uma nova chance, e foi uma mulher extremamente respeitada. Eu vou falar o terceiro motivo, mas talvez o terceiro poderia ser o primeiro, porque ele é o mais importante de todos. Raabe, ela simplesmente creu no poder de Deus. Ela acreditou que o Deus dos hebreus, que o Deus de Israel tinha poder para transformar a história. Mas o que levou ela a acreditar nisso? Quando passou pelo momento de dificuldade, na hora da luta, eu vou ler para você em Josué a declaração de fé de Raabe. É tão interessante. Deixa eu ler primeiro, depois eu quero pontuar algo importante. Olha o que Raabe disse em Josué capítulo 2, versículo 11 ao 13. Que ouvindo, deixa eu abrir aqui, peraí. 2, 11 a 13. E ouvindo isto, desmaiou o coração, ou desfaleceu o nosso coração. Ela falando do povo de Jericó. E em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus, é quem está falando, é o inimigo, é Raabe, do povo de Jericó. Ela falou assim: ó, Jericó inteira está desanimada, o povo está apavorado. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu, e é Deus embaixo na terra. Olha a declaração de fé de Raabe. O vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usarei de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com vida a meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Olha aqui para mim.
Deus falou para o povo dele: eu vou entregar para vocês a cidade de Jericó. O povo chegou lá, olhou a muralha intransponível, e nós vamos morrer. Deus nos trouxe para o abatedouro, vai morrer todo mundo. O povo de Deus, Deus mandou 12 espias, 10 voltaram, vai morrer todo mundo. A cidade é muito forte, a gente vai morrer, não tem como vencer. O povo de Deus, lá do outro lado, no meio do inimigo, a mulher chega e fala assim: o Deus de vocês é Deus de cima e é Deus da terra. Ela vai contar, se você continuar a leitura, ela vai dizer assim: nós ouvimos falar do que o teu Deus fez, como ele abriu o mar vermelho para vocês passar, e a vitória que ele deu para vocês em cima de outros reinos. Nós já temos ouvido falar, e eu sei que o teu Deus é poderoso, e se ele disse que vai entregar a cidade, é porque ele vai. Irmão, preste atenção. Raabe, a prostituta de Jericó, acreditou no poder de Deus. Se Deus falou que vai entregar a cidade, então ele vai entregar. Do outro lado, o povo de Deus, Deus disse: vou entregar para vocês. O povo que viveu milagres, o mesmo que passaram pelo mar vermelho no meio em seco, o mesmo que viram o maná descer do céu, os mesmos que viram a carne que Deus enviou, os mesmos que viram os milagres acontecendo no deserto, o sapato crescendo no pé do menino, a roupa crescendo no corpo do menino, em uma era de maior milagre da igreja. O mesmo povo que já conhecia as maravilhas de Deus estavam aterrorizados e com medo de morrer. Será que Deus vai fazer mesmo? Ou nós vamos morrer aqui? E ela: Deus vai fazer. É interessante, eu já ouvi muito, hoje nem tanto, mas há um tempo atrás eu ouvia muito: pastor, eu sou da igreja. A gente fazia campanha de cura, libertação, lembra? A gente fazia as 3 noites e havia muita cura. A gente orava, os enfermos: está doendo, não está mais. A enfermidade tinha saído, as pessoas contavam seu testemunho, traziam o resultado de exame e milagres. E eu ouvi muitos irmãos: pastor, eu não entendo, eu estou na igreja faz tempo, eu estou doente e não sou curado. Aí vem uns visitantes aqui, vai 20 lá na frente doente, dos 20, 10, 12, 15 é curado. Por quê? Por que as pessoas chegam e logo é abençoado? Eu estou aqui faz tempo. Porque o coração do povo vai se endurecendo. Hoje é domingo, nós estamos reunidos na casa do Senhor. É um prazer servir a Deus, estar aqui com os irmãos, cantar os louvores, as canções, ouvir a palavra. Uma pessoa chega novata na igreja, ela fica admirada com o louvor, ela não fica nem vendo quem está cantando melhor ou pior, quem vai errar ou não a música. Ela se deleita, ela tem prazer naquela canção. Aquilo para ela é fantástico, é diferente, é uma música bonita. Parece que o céu, a igreja subiu e o céu desceu. O crente chega, já está acostumado. Um culto como esse, para muitos aqui, é apenas: será que vai acabar logo? Não, será que o pastor vai terminar até as 9 hoje? Mas para algumas pessoas é motivo de maravilhar-se por Deus estar tocando e falando ao coração dela, por ter as primeiras experiências com Deus. Mas muito crente está acostumado. Eu comparo com aquela criança que cresce comendo de tudo em casa, tudo que pede o pai dá. Ela começa a escolher: isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero. Come de tudo porque tem de tudo. Aí traz uma criança que está passando fome, se cai uma bolacha no chão, ela tira a terra, joga fora, ela come com gosto. Se der arroz, feijão, botar um ovinho em cima, ela vai comer como se fosse um manjar. E tem gente que a mãe faz lá o arroz, o feijão, uma saladinha, um bife: esse bife tá duro, eu não gosto de salada, o feijão, se não for batidinho, eu não gosto, tem pedaço, esse aqui tá muito batido, parece um mingau, eu gosto com um pedacinho, tá cheio. Na igreja não é diferente. O que tem de crente que já não se emociona mais com bênção, com milagre, para ele já é qualquer coisa. Ele não tem prazer de ir no batismo, ver as pessoas recebendo Jesus.
se entregando através do batismo, um dos momentos mais lindos da igreja. Tem irmão que a gente tem que ficar, vamos irmão, lá no batismo, vai lá dar as boas-vindas para aquele que está chegando, está cheio, mas quem está cheio certamente logo estará vazio. Tem gente tão cheio que ele nem recebe a palavra de Deus na igreja, ele nem reconhece a autoridade do pastor, porque ele está cheio, ele conhece tudo, ele sabe tudo, ele está cheio. Por isso Deus não pode fazer, Deus não pode trabalhar, porque ele está cheio. O povo estava cheio de milagres e bênçãos, e Deus dizendo, eu vou fazer, hein? Ó, eu fiz lá, vou fazer de novo. Será que faz? Aquela mulher só tinha ouvido falar, mas ela já acreditava que se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Então ela falou, eu quero mudar de vida, eu vou ajudar vocês, só que tem uma coisa, eu quero que vocês me prometam, da maneira em que eu estou ajudando vocês, que vocês me ajudem. Eu sei que a cidade inteira vai ser destruída, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Só que eu quero que você me prometa. Deixa eu só avançar aqui uma parte que eu separei. Eu vou avançar só para complementar o que eu estou dizendo. Quando os espias voltaram lá em Josué 2:24, falaram assim para Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Quem que disse isso para eles? Aquela mulher. A fé da mulher entusiasmou até os espiões. O povo está com medo, tá? Voltou Josué, ó, nós estamos bem, o povo está com medo da gente, vamos, é agora, é a hora. Ela animou os espias com a tua fé. Não é muito de duvidar, tem muito crente que fica boquiaberto com a fé de muitas pessoas que nem na igreja vai. Fé de pessoas que nem conhecem a Deus, a fé dele é num lugar errado, é na idolatria, até na macumbaria. Tem macumbeiro que tem mais fé do que muito crente por aí. Tem gente que nunca entrou numa igreja evangélica e tem mais temor do que muitos crentes por aí. Eles se animaram com a fé da mulher, da prostituta de Jericó. E ela disse assim: eu estou ajudando vocês com sabedoria e inteligência. Ela falou: só que eu quero que vocês me ajudem também. Eu quero que vocês poupem a minha vida. Eles falaram também: tudo bem, nós vamos poupar a sua vida. Ela falou: tem mais. Olha que mulher extraordinária, tem mais. Eu tenho família. Um verdadeiro cristão nunca pensa só nele. Ele se posiciona e tem a família. Ela disse: meu pai, minha mãe, eu quero que vocês prometam que meu pai e minha mãe vai ficar com vida. E minhas irmãs, meus irmãos, quero que vocês salvem ele. Vai destruir a cidade inteira, mas a minha família, eu quero ela salva. Raabe, a prostituta de Jericó, eu quero a minha família salva. E tem muito crente, servo de Deus, nem orar pela família tem orado. Quando ora, Deus, salva a família, não tem chorado, não tem jejuado. Ai pastor, eu jejuava pela minha mãe, eu jejuava pelo meu pai, eu jejuava, eu cansei. Povo do coração duro. Vou te fazer uma pergunta, meu irmão, você já morreu? Só canse e só pare de orar, jejuar e crer na salvação da tua família quando você não estiver mais aqui, porque já não cabe mais a você. Mas enquanto você estiver vivo, por mais difícil que pareça, dobra o seu joelho, dobre o seu joelho, faça jejum, faça campanha, clame ao Senhor, peça misericórdia, que Deus salve a minha família. Às vezes quando você estiver orando, a situação vai ficar pior. É hora de você intensificar a oração, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Talvez um dia você vai morrer e seu pai, a sua mãe nem vão estar na igreja. E quem sabe depois que você morrer, a oração que você fez enquanto estava vivo, o testemunho que você deu enquanto estava vivo, trarão-os para a igreja. Você não vai ver aqui na igreja, mas vai encontrar com eles na glória. Então ore, não deixe de orar. Quantos ofícios fúnebres nessa vida eu já fiz? Pessoas que oravam pelos seus familiares, irmãos que tombaram em meio ao campo de batalha e não viu a família na igreja. E depois que a pessoa morreu, passou um tempinho, 1
muitos dos seus familiares começaram a vir para a igreja. É acaso? Não, é projeto, é plano de Deus, é a oração daquele servo que não está mais aqui, que não pode mais orar, é intercessão e ajuda daquele santo homem de Deus, daquela santa mulher de Deus que agora não pode mais fazer nada, mas o seu trabalho, a tua oração, o teu testemunho é um legado deixado para a posteridade. O maior legado que um pai deixa para um filho, a maior herança que os pais deixam para o filho, não é dinheiro, não é riqueza, isso o filho pode crescer e conquistar. O maior legado é o temor ao Senhor. Ela então disse: salva minha família. Aí eles combinaram, você conhece a história, né? Acredito. Amarrou lá um cordão no muro para mostrar onde era a casa dela. E os espiões disseram assim: ó, vamos salvar a tua família sim, mas traga tudo aqui para dentro da tua casa. Se você ler, você vai ver que eles falaram assim: ó, nós não temos nada, se os seus familiares não estiverem na casa, nós não temos nada com isso. Se estiver dentro da casa, eles vão ser salvos. Me permita usar, como dizem por aí, a licença poética, para chamar a casa de Raabe naquele momento da igreja. Você quer que a sua família seja salva? Traga aqui para a igreja. Quem está lá fora, traga para a igreja. Então comece a orar, jejuar, convidar, trabalhar, fazer. Não importa se você vai orar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos. Pastor, orar 30 anos para a salvação do meu pai é muita coisa. Não é não, porque existe uma eternidade. 30 anos não é nenhum talho de uma eternidade, não tem como comparar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga amém. E assim foi. Quando o povo chegaram em Jericó para tomar posse da terra, depois dessa extraordinária mulher, essa mulher foi a primeira a acreditar, talvez tenha sido a primeira a acreditar na queda da muralha. Uma cidade que nunca havia sido destruída. Ela falou assim: ó, o coração do povo está apavorado, o povo está quase desmaiando de medo. Sabe, irmãos, ela sabia que Jericó, que nunca havia sido tomado por um exército, agora ia cair. Deixa eu só tirar um parênteses aqui. Você que serve a Deus, é fiel, dá testemunho. Não se preocupe se pessoas da tua casa tiram sarro e falam mal de você e chamam você de crentinho, porque eles sabem que você serve um Deus vivo e poderoso. Tem muita gente que tira sarro de você: não sai da igreja, fica lá enchendo barriga de pastor, isso é meio de vida. Mas na hora que o sapato aperta ou apertar, ele vai lembrar de você para pedir oração, ou vai pedir para você falar com o pastor ou com algum irmão da igreja, porque eles sabem que você serve um Deus vivo, tremendo. Continue dando testemunho, só isso. Continue orando e dando testemunho. Raabe sabia, porque ela tinha ouvido falar o que Deus de Israel tinha feito. Olha como é importante o testemunho. A tua família pode não estar na igreja, mas eles têm ouvido falar, e eles sabem que você é de Deus. E por meio da fé, Deus salvou a Raabe e a toda a sua família. Assim ela fez. Quando chegou o momento, aí foi o que eu disse. Quem conhece a história, né? Para quem não conhece, todo mundo conhece a história de Josué e Jericó. Josué seguiu a direção de Deus. Eles tinham que dar a volta. Não vou entrar nesse tema ou nessa parte, porque não é necessário. Você pode ler na sua casa também. Eles tiveram que dar 6 voltas em volta da cidade. Deus havia ordenado, da muralha, 6 dias, 6 voltas. E no 7º dia teriam que dar 7 voltas. E Deus disse que ia derrubar as muralhas de Jericó. O povo ficou dando volta parecendo um maluco. E os homens de Jericó com medo, mas olhando. Esse povo é doido, hein? De longe,
mas se esqueceram em algum momento que o Deus de Israel estava ali para fazer a obra. E quando o povo fez conforme Deus havia ordenado, tem vários símbolos aí que nós poderíamos falar, entre muitos deles, acontece que no sétimo dia, na sétima volta, as muralhas caíram por terra e o povo de Jericó foram mortos, salvando-se apenas Raabe e a tua família, e o povo de Deus tomou aquela cidade, como Deus havia prometido. Bom, para a gente entender melhor quem era Raabe, a prostituta. Mas agora Raabe passa a ser uma outra pessoa. Ela vai morar com o povo de Deus, ela vai morar com o povo de Israel. Ela se casa com um homem chamado Salmão. Não é um peixe não, é um homem mesmo. Não é salmão não, é Salmão. Ela casa com Salmão. Ela é mãe de Boaz, que é ancestral de Davi, de qual vem a linhagem de Jesus Cristo. Deixa eu ler uma das menções de Raabe. Tem 3 menções a ela no Novo Testamento. Eu vou ler Mateus 1, 5 e um pedaço do 6. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou de Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão. E aí vem a genealogia, chegando até Jesus Cristo. Irmãos, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. De uma prostituta estrangeira pagã, Ele fez uma mãe em Israel, na linhagem do rei Davi. Mudou ou não mudou a história de Raabe?